Eu acho que todo mundo aqui deve ter uma breve noção de como que funciona a cultura de trabalho na Ásia, onde é incentivado que tu trabalhe exaustivamente dentro de uma empresa. Para vocês terem uma ideia, levando em consideração essa cultura de trabalho em que muitos asiáticos são inseridos desde muito cedo, não é surpreendente que coreanos trabalhem mais de 52 horas semanalmente. Tanto é que saiu uma pesquisa dizendo que queriam aumentar para 68 horas de trabalho. Só que, obviamente, isso foi negado. E uma forma de escapar disso seria outros tipos de trabalho. Ou melhor, uma romantização do que seria o trabalho que não exigiria muito, mas que na verdade exige muito. E que muitas vezes tu não é nem considerado trabalhador. O que eu tô querendo dizer é que muitos têm o sonho de ser idols pra fugir desse mercado, dessa cultura de trabalho tão forte na Ásia. Só que o problema é que nem os idols fogem disso. Oi, eu me chamo Sunny e sim, eu tô aqui mais uma vez pra falar sobre cultura asiática nesse canal. E hoje não podia ser diferente, principalmente por se tratar de um tópico que eu consumo muito e que tá cada vez mais em alta. Eu acho que chegou o momento em que eu falaria sobre isso, que é o K-pop. Mas era óbvio que eu não ia falar sobre isso falando sobre bandas e grupos que eu gosto. Eu até posso falar, mas não é sobre isso que é esse vídeo em si. Esse vídeo eu quero falar um pouco sobre essa indústria que tem cada vez mais afetado jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. É como se fosse uma forma de fugir. O problema é que muitos não param e pensam que, na verdade, ser idol é um trabalho muito exaustivo. Mas a gente vai entrar nisso logo. Assim, vocês já devem ter reparado que muitos grupos que têm saído, principalmente se tu é consumidor de K-pop, muitos dos grupos têm começado a inserir cada vez mais adolescentes e pré-adolescentes. E Elite New Jeans, é só isso que vem na cabeça agora. Mais outros grupos surgindo que cada vez mais os integrantes têm sido menores de idade. O que nos faz pensar um pouco sobre o que tá acontecendo no mercado de trabalho coreano e o que tá acontecendo para esses jovens ficarem inseridos em um meio que tá explorando eles. Sobre essa questão de por que esses jovens estão buscando serem idols, eu acho que a gente pode fazer uma comparação com o Brasil. Eu acho que fica mais fácil da gente entender. Pelo menos na minha visão, eu acho que é a forma mais fácil de se entender. Todo mundo, quando teve na escola, teve aquele colega que dizia assim que queria ser jogador de futebol. Tipo, alguns foram, mas a maioria não foi jogador de futebol. Mas por que sempre tem essa pessoa que fala que quer ser jogador de futebol? Porque a nossa cultura, ela incentiva não seria a palavra correta, mas uma forma de glamourizar certas profissões e tornar isso desejável para jovens. E glamourizando isso, eu digo aparições em TV, ostentação na internet, principalmente coisas envolvendo internet, porque nós jovens estamos mais e mais inseridos nas redes sociais e acompanhando coisas e influenciadores. Gente, as redes sociais é a nova televisão. Vocês têm noção disso? Porque, tipo, tudo que a gente consome vem de redes sociais, logo isso influencia a gente. E logo a gente quer profissões que sigam isso. O que eu tô querendo dizer é que é influenciado, é desejado que essas pessoas sejam idols. E elas desejam ser idols porque é um grande sonho. Imagina. Pensa comigo, se pra gente jogador de futebol é uma coisa que muitos desejam porque traz fama, traz dinheiro, traz seguidores, traz sucesso, idols pra eles é a mesma coisa. Ser idol significa estar num status, estar sendo algo chamativo. Algo que muitos querem ser e que muitos não conseguem. São exaustivas horas de trabalho, exaustivos treinos, muitas vezes não podendo comer, muitas vezes sendo privado de algumas coisas. Você não pode engordar. É uma grande pressão que, infelizmente, muitos idols sofrem e que muitos preferem ignorar.
porque o sonho fala mais alto do que qualquer tipo de saúde, do que qualquer tipo de senso e qualquer tipo de consciência sobre si mesmo. Gente, é a mesma coisa. Se tu tem um sonho, tu vai atrás dele, não importa o que aconteça. E, infelizmente, ser idol vem com esses riscos. Óbvio que qualquer profissão vem com esses riscos, mas, especificamente, ser idol é ser uma pessoa moldada para ser agradável. Você é moldado pela indústria. E ainda sem ser considerado trabalhador. Exatamente. Muitas pessoas não sabem, mas trabalho na Coreia é considerado aquele em que um trabalho formal, tipo trabalho de escritório, essas coisas. Isso é como se fosse considerado trabalho. Idols não são considerados trabalhadores porque eles são considerados celebridades. Logo, celebridades não são incluídos em leis trabalhistas. O que pega muito, porque o que a gente vai falar agora é exatamente o que tá acontecendo na Coreia. Idols se revoltando por constantemente terem essa pressão sobre eles dentro dessas empresas. E se tu tá por dentro do que tá acontecendo no mundo do K-pop recentemente, tu vai saber exatamente do que eu tô falando. Eu sei que essa treta já faz um tempo que aconteceu, faz mais ou menos 4 ou 5 meses que aconteceu, mas eu ainda acho válido a gente comentar sobre, porque, querendo ou não, o depoimento da Honey na auditoria que ela fez em outubro é bastante atual e ainda fala muito sobre o que vários idols sofrem diariamente e que muitas vezes é escondido pelas próprias empresas para que isso não vaze. Tudo começou quando a SEO e mentora das New Jeans, a Min Hee-jin, acabou rompendo o contrato com a DOR, que é uma subsidiária da HYBE. A Min Hee-jin foi acusada de tentar arquitetar um plano para assumir o controle total da DOR. E essa disputa teria ganhado mais visibilidade na mídia porque ambas começaram a convocar coletivas de imprensa, com direito a inúmeros processos judiciais e troca de acusações. Até tem alguns documentos vazados, mas eu não quero entrar em detalhes nisso. Isso teve um estouro maior quando as 5 integrantes do New Jeans fizeram uma transmissão ao vivo no YouTube, em que elas acabaram deletando depois, onde elas acabaram falando basicamente o que estava acontecendo e que pediam para que a SEO, a Min Hee-jin, voltasse para a empresa, e elas até deram uma data limite para a empresa retornar com a Min Hee-jin na ativa. A Rien acabou dizendo o seguinte: nós tivemos uma reunião com os superiores da HYBE e expressamos nossas opiniões, mas parece que mesmo depois disso, nada do que dissemos foi ouvido. Eu não entendo como uma empresa que deveria nos proteger está lidando com isso dessa forma, complementou a Hiring. Queremos uma DOR em que a produção musical e a gestão sejam feitas por Min Hee-jin como CEO outra vez. Fazemos esse como forma de seguir pacificamente na HYBE. Se nossas opiniões forem bem comunicadas, esperamos que o presidente Bang Soo-hyuk, eu vou colocar o nome na tela porque eu não tenho certeza se eu falei certo, e a empresa tomem uma decisão sábia de restabelecer Min Hee-jin como CEO até o dia 25 de setembro, afirmou a Mindy. O ultimato fez com que o CEO da HYBE comentasse o pedido feito pelas cantoras logo após. Seguiremos os regulamentos e responderemos com calma. A HYBE é uma empresa que segue as regras e mantém uma gestão de precisão. Olhando para trás, aqueles que seguem as regras sempre acabam vencedores. As New Jeans e a DOR têm um contrato de 7 anos que só vai vencer em 2029. Se elas optarem por encerrar o contrato, elas teriam que pagar uma multa altíssima que varia entre 213 a 442 milhões de dólares. E também a possibilidade delas perderem o nome New Jeans. Tanto é que no Instagram delas, acho que foi no Instagram, não lembro ao certo, acabou que elas também queriam mudar o nome do grupo, mas parecia que era temporariamente. Só que por conta desse contrato, elas não podem tomar nenhum tipo de atitude que envolva o grupo New Jeans, porque isso é patenteado pela DOR. Então elas não podem fazer nada com esse nome. Acho que até elas não podem se envolver em nada por conta desse contrato. Basicamente, elas estão reféns da empresa até que
que seja feito alguma coisa. Falando nisso, elas acabaram, no fim, rompendo o contrato com a gravadora. E lembra daquela multa que eu tinha falado? Então, basicamente elas colocaram em pauta isso e disseram o seguinte: houve várias notícias sobre multas rescisórias. Não violamos nosso contrato exclusivo e demos o nosso melhor em todas as nossas atividades. Portanto, não precisamos pagar nenhuma multa. Na verdade, são a Adore e a Hybe que deveriam pagar as penalidades, disse a Haein na coletiva de imprensa. Já a Honey chegou a testemunhar no parlamento da Coreia, dizendo que o ambiente em que ela trabalhava era super competitivo e que causava muitos danos físicos e psicológicos para ela. O que eu não duvido, já sabendo de como que funciona o mercado de trabalho asiático, em que é muito comum que até mesmo dentro da escola os estudantes já estejam colocados um contra os outros por causa de uma vaga de trabalho que eles já colocam em cima desses estudantes. E não só vagas de trabalho, mas notas. É muito abusivo isso. A razão pela qual deixamos a Adore é porque deveriam nos proteger. Isso é o básico, mas eles não têm intenção de nos proteger. A empresa, no fim, acabou informando que o contrato entre ambos não foi violado. Os contratos exclusivos entre a Adore e os membros do New Jeans permanecem válidos. Portanto, esperamos que elas continuem suas atividades programadas adiante com a Adore, como fizeram até agora. Solicitamos várias reuniões com as artistas, mas elas não foram realizadas. Esperamos que, mesmo agora, possamos abrir nossos corações e ter conversas sinceras juntos. A Adore fará o possível para apoiar a New Jeans em suas atividades e ajudá-la a crescer ainda mais como artistas globais, encerrou o comunicado emitido pela empresa. Elas também acabaram emitindo um comunicado depois, em que dizia o seguinte: manter o contrato apenas nos causaria um sério sofrimento mental. Além disso, somos feridas e chocadas por diversas repercussões na mídia baseadas em informações falsas. Esperamos que tais situações não ocorram após a nossa rescisão contratual. Por conta disso, e o desespero de muitos fãs e alguns rumores que acabaram circulando dizendo que o grupo ia acabar, as garotas no fim disseram que elas vão continuar em atividade e pedia que os fãs continuassem dando apoio para elas. E no fim, em outubro, acabou tendo uma auditoria com a Honey, em que, não sei se vocês sabem, mas a Honey, ela é australiana. Falando nisso, por ela ser australiana, eu imagino que o bullying que ela deve ter sofrido dentro da própria empresa deve ter sido ainda pior. Isso aconteceu mais de uma ou duas vezes, e se eu continuar em silêncio, isso vai passar e ser enterrado. Isso pode acontecer com qualquer um. Decide participar esperando que os atuais estagiários, veteranos, júniores ou colegas não vivenciem isso, disse Honey ao Comitê de Meio Ambiente e Trabalho na Assembleia Nacional. Além do que levou à auditoria, a Honey acabou revelando que desde quando ela entrou nas New Jeans e na empresa, ela percebeu que havia algumas coisas estranhas acontecendo, principalmente porque elas eram muito ignoradas dentro da empresa. Era quase como se, na verdade eles pediam para que alguns grupos ignorassem elas quando elas passavam. É que assim, existem vários grupos que circulam dentro das empresas, e daí eles acabam se trombando, é normal. E a Honey acabou comentando sobre: no começo da minha estreia, conheci vários superiores, mas eles nunca me cumprimentaram quando eu os cumprimentei. Enquanto morava na Coreia, eu entendia que você deveria cumprimentar bem os mais velhos. Eu achava que não os cumprimentar era rude como pessoa. Havia um certo tipo de atmosfera na empresa. É difícil dizer qualquer coisa, e apenas pessoas que foram afetadas podem sentir isso. Até o presidente da Hybe não cumprimentava ela, o que ela achava que ele era bem rude. O presidente nunca aceitou meus cumprimentos. Eu entendo que na Coreia é culturalmente exigido que você mostre respeito aos mais velhos, mas vendo como ele nunca aceitou meus cumprimentos, eu acho que ele é uma pessoa rude. Outra coisa também que aconteceu foi que ela fez outra denúncia sobre alguns comentários que funcionários faziam dentro de um aplicativo chamado Blind, não sei como é que fala, acho que é Blind. Também vi funcionários falando mal do grupo no aplicativo, vi até o diretor da equipe de RP tentando diminuir nossa pontuação de estreia japonesa. Ao ver isso, percebi que não era apenas um sentimento, mas estava convencida de que a empresa nos odiava.
A posição em que a Min Hee-jin estava na empresa foi ocupada por Kim Jo-young, uma especialista do RH. A Honey acabou criticando a atual diretora, dizendo que ela realizava falsas promessas e que ela acredita que ela não tem feito o que está no alcance dela para garantir que elas sejam protegidas. Desculpa, mas eu não acho que você fez o seu melhor. Há mais que você pode fazer. Além disso, você continua dizendo que vai nos proteger. Se você realmente quer nos proteger, você não tem escolha a não ser lutar por nós. Mas você não luta por nós. Também não há nenhum tipo de ação. Então eu não acho que você fez seu melhor. Então a Honey conclui. Eu sinto que, se nós nos respeitássemos como humanos, no mínimo, questões como assédio no local de trabalho e outros assuntos delicados não existiriam. Sou muito grata pela atenção que você me deu a esse assunto, e eu realmente espero que nenhum dos veteranos, colegas, júniores ou estagiários aqui tenha que se preocupar com coisas assim. Eu vi que muitas pessoas estão preocupadas conosco, e eu sou muito grata. Eu também vi muitos comentários perguntando por que eu tive que passar por algo assim na Coreia, mas o que eu quero dizer aqui é que não há necessidade de ser arrependido. Na Coreia, eu conheci membros e funcionários que eu amo muito e considero família. E é um país onde eu consigo fazer o trabalho que eu amo. Então, eu não entendo muito bem pelo que você está se desculpando. Pelo contrário, as pessoas que deveriam estar se desculpando deveriam se apresentar com confiança se não fizeram nada de errado, sem evitar a responsabilização. Mas em vez disso, continuam se esquivando de situações como essa, o que é realmente frustrante. Não sei de que outra forma expressar minha gratidão, mas até a embaixada australiana entrou em contato com meus pais por conta das preocupações sobre nós. Sou muito grata pela oferta de ajuda e pela preocupação deles. Por fim, se eu tiver que vir aqui de novo, vou trabalhar ainda mais duro no meu coreano e sair melhor preparado. Obrigado, eu realmente aprecio isso. E vocês, todos trabalharam muito duro. Durante esse testemunho da Honey, ela até se emociona e é bem tocante as coisas que ela fala. Principalmente porque elas todas tiveram muita coragem de expor as coisas que estavam acontecendo. E isso é algo que muitos idols não fazem por medo. E eu acho que depois do que elas fizeram, muitos idols vão ter mais coragem de enfrentar as coisas que estão acontecendo no próprio sistema de trabalho em que eles estão inseridos. Algo bem importante que eu gostaria de comentar, puxando gancho com essa polêmica das New Jeans, é como as indústrias elas ficam visando lucro acima dos trabalhadores. Gente, idols são trabalhadores, não importa se são celebridades. Eles têm que cumprir prazos, eles têm uma presença online muito forte, o que torna eles trabalhadores. Não só por isso, mas também por causa dos treinos e por causa de entrevistas e várias outras coisas que eles têm que participar. É muito triste saber que eles infelizmente não podem se enquadrar em leis trabalhistas, porque o que aconteceu no caso das garotas poderia ter sido resolvido se tivesse leis trabalhistas para elas. Tanto é que tá sendo, eu não sei se foi aprovado ou se não, acho que não, uma lei que tentava proteger os idols. As empresas, elas não estão nem aí se os idols estão cansados, se eles precisam de melhores condições de trabalho. Eles só querem saber o quanto que aquele grupo vai lucrar no fim do mês. Por mais que os idols sejam influentes, eles infelizmente não podem fazer nada. É como eu disse, tu tá perseguindo um sonho. Pra seguir um sonho, a gente precisa sacrificar coisas. Dizer que idols não são trabalhadores é quase como se quisesse insinuar que é melhor que eles não sejam protegidos por leis, porque assim as empresas podem sair no lucro. Infelizmente, não é sobre sonho, é sobre o quanto que tu pode lucrar para a empresa. E é absurdo pensar que tudo isso é uma forma de capitalizar sonhos. E com isso vem várias questões e transtornos psicológicos que são desenvolvidos por esses idols. E que existem inúmeros relatos de idols que sofreram abusos, que têm problemas mentais e que infelizmente muitos tiraram a própria vida. O que deixa um questionamento. Isso é tão glamourizado e tão sonhado que pessoas são capazes de fazer de tudo por aquilo. Mas qual que é o preço que as pessoas têm que pagar para conseguir realizar aquilo? É muito legal ver quando um idol consegue atingir o que ele desejava. Mas a que custo?
Enquanto essas empresas continuarem lucrando e continuarem saindo por cima por meios ilegais e explorando seus trabalhadores, não tem o que fazer. Os idols vão continuar sendo explorados e cada vez mais pessoas vão sendo cegamente atraídas para indústrias de K-pop.